Ela só queria um emprego. Achou que o carro a levaria para a empresa do anúncio, mas foi parar em uma mansão com portas enormes e segredos maiores, e o patrão já a esperava no topo da escada. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Escute bem o que vou dizer. Essa será a melhor história que você escutará nessa semana. Se essa história te emocionar, seja ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas por um preço barato. Acesse o link da descrição ou do comentário fixado. O sol escaldante de Salvador castigava as ruas do centro histórico, enquanto Beatriz Almeida caminhava apressada, segurando firmemente seu currículo já amassado entre os dedos. Formada em assistência social há quase um ano, a jovem de 28 anos contava nos dedos as entrevistas fracassadas dos últimos meses. O aluguel atrasado e as contas acumuladas na gaveta da pequena kitnet no bairro da Liberdade eram lembretes constantes de sua situação desesperadora. Mais uma chance. Só preciso de mais uma chance, murmurava para si mesma enquanto enxugava o suor da testa com as costas da mão. O calor baiano não dava trégua, assim como seus problemas financeiros. Com o notebook quase quebrado e usando a internet emprestada da vizinha, Beatriz havia encontrado um anúncio que parecia promissor. Um projeto social buscava profissionais para trabalhar com jovens em situação de vulnerabilidade no bairro do Rio Vermelho. A descrição da vaga parecia feita para ela, e o salário oferecido resolveria seus problemas mais urgentes. O endereço anotado em um pedaço de papel a levou a uma das áreas mais nobres da cidade, onde casarões antigos reformados e mansões modernas dividiam espaço com vista privilegiada para o mar. Beatriz parou em frente a um imponente portão de ferro trabalhado, conferindo novamente o endereço para ter certeza de que estava no lugar certo. Hesitante, apertou o interfone. Pois não? A voz grave e formal do outro lado a fez engolir em seco. Bom dia, meu nome é Beatriz Almeida. Vim para a entrevista do projeto social. Após alguns segundos de silêncio, o portão se abriu com um ruído metálico. Beatriz caminhou pelo extenso jardim, admirando as esculturas e a vegetação perfeitamente cuidada. A mansão que se erguia à sua frente era uma impressionante construção em estilo colonial, preservada com esmero, mas com elementos modernos que indicavam uma recente reforma. Uma senhora de aproximadamente 60 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente alinhados em um coque, a recebeu na entrada. Vestia um uniforme impecavelmente passado e a observava com curiosidade. Bom dia, menina. Sou Dona Jurema, a governanta. O Sr. Tiago está no escritório. Pode me acompanhar. Beatriz seguiu a mulher pelo interior da casa, sentindo-se imediatamente intimidada pela opulência do lugar. Quadros que pareciam de valor inestimável adornavam as paredes, e o piso de mármore refletia a luz que entrava pelas amplas janelas. O contraste com sua realidade não poderia ser maior. Dona Jurema bateu suavemente em uma porta de madeira escura e a abriu anunciando: Senhor Tiago, a moça da entrevista chegou. Ao entrar no escritório, Beatriz se deparou com um homem de aproximadamente 40 anos, sentado atrás de uma imponente mesa de jacarandá. Tiago Monteiro era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, mas havia se afastado gradualmente da vida pública após o trágico acidente que levou sua esposa 3 anos atrás. Seus olhos castanhos escuros, emoldurados por discretas rugas de expressão, demonstravam um misto de surpresa e confusão. Entrevista? Não me lembro de ter agendado nenhuma entrevista para hoje. Beatriz sentiu seu rosto queimar de vergonha. Desculpe, Sr. Monteiro. Vim para a entrevista do projeto social para jovens em situação de vulnerabilidade. O endereço que me passaram foi este. Tiago franziu o senho, passando a mão pelos cabelos levemente grisalhos nas têmporas. Receio que houve algum engano. Não estou recrutando para nenhum projeto social no momento. O estômago de Beatriz afundou. Era seu último dinheiro do mês gasto com transporte para mais uma entrevista fracassada, dessa vez nem ao menos existente. Me perdoe pelo incômodo.
Devo ter anotado o endereço errado. Ela tentou manter a compostura, mas a decepção estava estampada em seu rosto. Vou me retirar imediatamente. Quando Beatriz se virou para sair, uma lágrima teimosa escapou e ela a enxugou rapidamente. Tiago percebeu o gesto e algo no desespero contido da jovem o tocou. Espere. A voz dele a fez parar. Que tipo de projeto social você estava procurando? Beatriz se virou surpresa com a pergunta. Um programa para auxiliar jovens em situação de vulnerabilidade no Rio Vermelho. Sou assistente social, formada pela UFBA. Tiago a estudou por alguns instantes. Havia algo na determinação daquela mulher que contrastava com sua evidente fragilidade financeira. Os olhos dela, de um verde intenso, revelavam uma força interior que ele não via em ninguém há muito tempo. Por favor, sente-se. Ele indicou a cadeira à sua frente. Talvez esse erro não tenha sido totalmente por acaso. Beatriz hesitou, mas acabou aceitando o convite. A sensação de desconforto ainda a dominava, mas algo na expressão daquele homem a fez permanecer. Há tempos venho pensando em iniciar um projeto social. Tiago falava mais para si mesmo do que para ela. Era um sonho de Helena, minha esposa. Ela sempre quis criar um centro de capacitação profissional para jovens de baixa renda. Dona Jurema entrou silenciosamente com uma bandeja, servindo café para ambos. Beatriz notou o olhar de surpresa da governanta ao vê-la sentada, como se a presença de uma visitante fosse um evento raro naquela casa. O senhor não recebe ninguém há meses, comentou Dona Jurema em tom baixo, mas audível o suficiente para que Beatriz percebesse que sua presença ali representava algo fora do comum. Quando a governanta saiu, Tiago continuou. Conte-me sobre você, Beatriz. O que a levou a buscar trabalho em projetos sociais? Durante a hora seguinte, Beatriz falou sobre sua formação, seu trabalho voluntário em comunidades carentes durante a faculdade e seus sonhos de fazer a diferença na vida de jovens sem oportunidades. À medida que falava, percebia que Tiago a ouvia com genuíno interesse, fazendo perguntas pertinentes e demonstrando conhecimento sobre as questões sociais de Salvador. Tenho uma proposta para você, disse Tiago finalmente, após um longo silêncio reflexivo. Não é exatamente o trabalho que você veio buscar, mas pode ser interessante. Estou disposto a financiar um projeto social nos moldes do que você descreveu, e preciso de alguém com experiência para estruturá-lo desde o início. Seria uma consultoria inicialmente por 3 meses, com possibilidade de efetivação posteriormente. Beatriz mal podia acreditar no que ouvia. O senhor está me oferecendo um emprego? Assim, sem me conhecer direito? Tiago sorriu pela primeira vez desde que ela entrara naquele escritório. Era um sorriso contido, mas que suavizava suas feições sérias. Digamos que confio na minha intuição, e algo me diz que você é exatamente a pessoa que eu preciso para tirar essa ideia do papel. Ele fez uma pausa. Além disso, você terá que trabalhar aqui na mansão. Tenho um escritório vago no 2º andar que pode ser adaptado. Precisarei acompanhar o desenvolvimento do projeto de perto. A proposta era tentadora, mas trabalhar naquela mansão, tão longe de sua realidade, a deixava apreensiva. Por outro lado, era a oportunidade que tanto esperava. Um projeto do zero, com recursos suficientes para fazer a diferença. Eu aceito, respondeu Beatriz, estendendo a mão para selar o acordo. Quando Tiago a apertou, ela sentiu um leve tremor percorrer sua espinha. Aquele aperto de mão marcava o início de algo que mudaria sua vida de maneiras que ela jamais poderia imaginar. A adaptação de Beatriz à mansão dos Monteiro não foi fácil nos primeiros dias. O escritório designado a ela era maior que sua kitnet inteira, com uma vista deslumbrante para o mar de Salvador. Equipado com computadores de última geração, quadros de planejamento e uma estante repleta de livros sobre gestão de projetos sociais, o espaço parecia ter sido preparado especialmente para ela, apesar de Tiago garantir que era apenas um escritório vago. Dona Jurema, inicialmente reservada, começou a demonstrar simpatia pela jovem assistente social. Durante o almoço do 3º dia, enquanto Beatriz comia sozinha na enorme sala de jantar, a governanta se aproximou com um sorriso tímido. O senhor Tiago sempre almoça no escritório desde que a dona Helena nos deixou, comentou colocando mais suco de maracujá no copo de Beatriz.
É bom ver alguém usando esta mesa novamente. Quanto tempo a esposa dele se foi? Beatriz perguntou, escolhendo cuidadosamente as palavras. 3 anos. Um acidente na estrada para Ilhéus. Dona Jurema baixou a voz. Ele nunca mais foi o mesmo. Abandonou quase todos os amigos, raramente sai e vive para o trabalho. Esta é a primeira vez que o vejo interessado em algo além da empresa desde então. Nos dias seguintes, Beatriz mergulhou no desenvolvimento do projeto. Sua ideia era criar um centro de capacitação profissional no bairro de Itapuã, focado em tecnologia e empreendedorismo para jovens de comunidades carentes. Tiago, apesar de seu jeito reservado, mostrava-se surpreendentemente envolvido, visitando o escritório dela diariamente para discutir ideias e oferecer sugestões. Numa tarde particularmente quente, enquanto revisavam o orçamento preliminar, Beatriz notou que Tiago a observava com intensidade. Sentiu o rosto queimar sob aquele olhar. Algum problema com os números? Perguntou, tentando quebrar o silêncio desconfortável. Não, os números estão perfeitos, respondeu ele, desviando o olhar. Apenas estava pensando em como você traz uma energia diferente para esta casa. É como se as paredes estivessem respirando novamente. Aquelas palavras ditas com tanta sinceridade fizeram o coração de Beatriz acelerar. Havia algo naquele homem, talvez a combinação de força e vulnerabilidade, que a intrigava profundamente. Obrigada pela oportunidade, ela respondeu simplesmente. Este projeto significa muito para mim. Na manhã seguinte, ao chegar ao escritório, Beatriz encontrou um convite sobre sua mesa. Tiago a convidava para jantar em um restaurante no Pelourinho, para discutir os próximos passos do projeto em um ambiente mais descontraído. Ela hesitou, consciente de que não possuía roupas adequadas para um encontro de negócios em um restaurante que provavelmente seria sofisticado. Como se lesse seus pensamentos, Dona Jurema apareceu na porta com uma caixa nas mãos. O Sr. Tiago pediu que lhe entregasse isto. Disse que é um adiantamento do seu primeiro salário, para que possa comprar o que precisar para o jantar de hoje. Dentro da caixa, Beatriz encontrou um envelope com uma quantia generosa em dinheiro e um cartão escrito à mão. Para que você se sinta confortável esta noite. Não é caridade, é reconhecimento pelo seu trabalho. Tiago! Aquele gesto, ao mesmo tempo considerado e respeitoso, a tocou profundamente. Pela primeira vez em meses, Beatriz se permitiu um momento de vaidade, comprando um vestido azul turquesa que realçava seus olhos verdes e sua pele morena. Ao se olhar no espelho da pequena loja no Shopping Barra, mal reconheceu a mulher confiante que a encarava de volta. O restaurante escolhido por Tiago era um charmoso casarão colonial no coração do Pelourinho, conhecido por sua culinária baiana contemporânea. Quando Beatriz chegou, ele já a esperava em uma mesa discreta no terraço, com vista para a Praça Anchieta iluminada. Ao vê-la, Tiago se levantou imediatamente, visivelmente impressionado com sua transformação. Você está deslumbrante, disse ele, puxando a cadeira para que ela se sentasse. A noite transcorreu de forma surpreendentemente agradável. O vinho tinto selecionado por Tiago e a moqueca de camarão criaram o cenário perfeito para uma conversa que rapidamente ultrapassou os limites do projeto social. Pela primeira vez, Beatriz viu o empresário sorrir abertamente, enquanto ela contava histórias de sua infância no interior da Bahia. Minha mãe criou 4 filhos sozinha, trabalhando como costureira, revelou Beatriz. Ela fazia questão de que todos estudássemos, mesmo quando mal tínhamos o que comer. Dizia que conhecimento era a única herança que ninguém poderia nos tirar. Tiago a ouvia com genuíno interesse. E como você veio parar em Salvador? Consegui uma bolsa na UFBA. Trabalhava de dia e estudava à noite. Não foi fácil, mas cada sacrifício valeu a pena. Ela fez uma pausa tomando um gole de vinho. E você, sempre foi empresário? Na verdade, comecei como programador. Desenvolvi um aplicativo de logística durante a faculdade, que acabou sendo comprado por uma multinacional. O dinheiro daquela venda foi o início de tudo. Seus olhos adquiriram um brilho distante. Helena sempre dizia que minha maior qualidade era enxergar oportunidades onde outros viam apenas problemas. A menção à esposa falecida trouxe uma sombra momentânea ao semblante de Tiago, mas ele logo retomou a conversa.
Sabe o que mais admiro em você, Beatriz? Sua autenticidade. Você não tenta impressionar, não esconde suas origens, não se envergonha de sua trajetória. É raro encontrar pessoas assim. Aquelas palavras ditas com tanta sinceridade fizeram Beatriz se sentir verdadeiramente vista pela primeira vez em muito tempo. Havia algo na maneira como Tiago a olhava que ia além da admiração profissional. Na volta para a mansão, o silêncio no carro era confortável, como se ambos estivessem processando as revelações da noite. Ao chegarem, Tiago a acompanhou até a porta do quarto de hóspedes que ela ocupava quando trabalhava até tarde. Obrigada pela noite, disse Beatriz, subitamente consciente da proximidade entre eles no corredor escuro. Sou eu quem agradece. Tiago hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais. Beatriz, sei que nosso acordo inicial era para uma consultoria de 3 meses, mas gostaria de propor algo diferente. O coração dela acelerou, antecipando o que viria a seguir. Gostaria que você considerasse se mudar para a mansão durante o desenvolvimento do projeto. Temos quartos de hóspedes suficientes e seria mais prático para o trabalho. Ele fez uma pausa, visivelmente nervoso. Além disso, confesso que sua presença trouxe vida a esta casa depois de tanto tempo. A proposta era inesperada e Beatriz sabia que deveria recusar. Misturar ainda mais sua vida profissional com aquele ambiente pessoal poderia complicar as coisas. Mas a ideia de deixar sua kitnet apertada e os problemas financeiros para trás, mesmo que temporariamente, era tentadora demais. Posso pensar a respeito? Perguntou ganhando tempo. Claro, Tiago sorriu. Não há pressa. Apenas considere que seria benéfico para ambos. Naquela noite, Beatriz mal conseguiu dormir, repassando mentalmente os prós e contras daquela proposta. Por um lado, estaria cruzando uma linha tênue entre o profissional e o pessoal. Por outro, sentia que havia algo mais profundo se desenvolvendo entre eles, uma conexão que ia além do projeto social. Na manhã seguinte, durante o café da manhã servido por Dona Jurema, Beatriz tomou sua decisão. Aceito sua proposta, disse a Tiago, que a olhou surpreso por cima de seu jornal. Mas com uma condição. Quero total autonomia para conduzir o projeto da maneira que acredito ser mais eficaz. O sorriso que se abriu no rosto de Tiago iluminou seus olhos de uma forma que Beatriz ainda não tinha visto. Combinado. Pode se mudar quando quiser. Dona Jurema preparará o quarto principal da ala leste. Tem uma vista maravilhosa do nascer do sol. Naquela mesma tarde, Beatriz retornou à sua kitnet para arrumar suas poucas roupas e pertences. Enquanto dobrava cuidadosamente o vestido azul turquesa que havia usado na noite anterior, não pôde deixar de pensar no rumo inesperado que sua vida havia tomado. O que começara como um erro de endereço estava se transformando na maior oportunidade de sua vida, tanto profissional quanto pessoalmente. Ao fechar a pequena mala, Beatriz olhou pela última vez para o apartamento minúsculo que havia sido seu lar nos últimos anos. Em vez da habitual sensação de derrota que aquele lugar lhe trazia, sentiu uma estranha paz. Algo lhe dizia que estava no caminho certo, mesmo que esse caminho a levasse por territórios desconhecidos. A mudança de Beatriz para a mansão dos Monteiro transformou a rotina da casa, onde antes reinava um silêncio quase sepulcral. Agora ecoavam conversas animadas e até mesmo risadas ocasionais. Dona Jurema, que há anos testemunhava a solidão de Tiago, observava com aprovação discreta o renascimento gradual de seu patrão. Nunca pensei que veria o Sr. Tiago sorrir novamente, comentou a governanta, enquanto ajudava Beatriz a organizar uma pilha de documentos para o projeto. A senhorita trouxe luz para esta casa. Os dias adquiriram uma rotina agradável. Pela manhã, Beatriz e Tiago tomavam café juntos no terraço com vista para o mar, discutindo as notícias e planejando o dia. Durante as tardes, cada um se concentrava em seu trabalho. Ela no projeto social, ele nos negócios da empresa de tecnologia que comandava à distância. À noite, jantavam juntos e frequentemente continuavam conversando na biblioteca até tarde, compartilhando histórias e descobrindo afinidades inesperadas. Foi durante uma dessas noites na biblioteca, após um jantar particularmente agradável,
que Tiago abriu uma garrafa especial de vinho e propôs um brinde. A Fundação Novos Horizontes foi oficialmente registrada hoje, anunciou ele, entregando a Beatriz uma taça de cristal. Parabéns, diretora executiva. Beatriz quase deixou a taça cair. Diretora executiva? Pensei que eu seria apenas consultora do projeto. Mudei de ideia, respondeu Tiago com um sorriso que iluminava seus olhos escuros. Você concebeu o projeto do zero, definiu a metodologia, selecionou os bairros para a implementação. Ninguém melhor que você para dirigir a fundação. Lágrimas de emoção brotaram nos olhos de Beatriz. Aquele reconhecimento profissional era tudo o que sempre sonhara, mas nunca imaginara alcançar tão cedo em sua carreira. Não sei o que dizer, murmurou ela, enxugando discretamente uma lágrima. Diga apenas que aceita. Tiago se aproximou tocando suavemente seu braço. E que não vai deixar a mansão tão cedo. Já me acostumei com sua presença. Aquele toque aparentemente casual enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Beatriz. Nos últimos dias, ela vinha lutando contra a crescente atração que sentia por Tiago, tentando manter a relação estritamente profissional. Mas momentos como aquele tornavam a tarefa cada vez mais difícil. Aceito a direção da fundação, respondeu ela, desviando o olhar para esconder o rubor que subia pelo seu rosto. Quanto a ficar na mansão, acho que precisamos estabelecer alguns limites claros. Tiago se afastou ligeiramente, respeitando seu espaço. Tem razão. Desculpe se ultrapassei algum limite. Não é isso. Beatriz apressou-se em esclarecer. É que tudo está acontecendo muito rápido. Há 2 meses eu estava desesperada, sem emprego, prestes a ser despejada. Agora estou morando em uma mansão, dirigindo uma fundação. Ela fez uma pausa buscando as palavras certas. E tem você. A maneira como me olha às vezes... Como eu olho para você? Tiago perguntou, sua voz baixando uma oitava. Como se eu fosse a resposta para uma pergunta que você vem fazendo há muito tempo. Beatriz surpreendeu a si mesma com a honestidade daquela observação. Um silêncio carregado de tensão se instalou entre eles. Tiago deu um passo à frente, diminuindo novamente a distância que os separava. Talvez você seja, respondeu ele finalmente. Desde que Helena partiu, achei que jamais voltaria a sentir... O toque estridente do telefone interrompeu o momento. Tiago atendeu com evidente irritação, mas sua expressão logo mudou para preocupação. Entendo. Sim, estarei lá 1h da manhã. Ele desligou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Era meu advogado. Surgiu um problema com o terreno que compramos para a sede da fundação. Precisarei viajar para Brasília amanhã cedo. A notícia trouxe Beatriz de volta à realidade. A proximidade perigosa de momentos antes deu lugar à preocupação profissional. Algum problema sério? Posso ajudar de alguma forma? Uma questão burocrática com o registro do imóvel. Nada que não possa ser resolvido, mas exigirá minha presença. Tiago parecia genuinamente desapontado com a interrupção. Ficarei fora por 1 semana, no máximo. Na manhã seguinte, Beatriz acordou cedo para se despedir de Tiago. Encontrou-o no hall de entrada, dando as últimas instruções à dona Jurema. Cuide bem dela, pediu ele à governanta, sem perceber que Beatriz o observava da escada. E ligue-me se precisarem de qualquer coisa. Parece que vou sentir sua falta, comentou Beatriz descendo os últimos degraus. Tiago sorriu, visivelmente feliz por vê-la antes de partir. Vai sentir minha falta ou a do meu cartão de crédito para a fundação? Os dois, respondeu ela entrando na brincadeira, mas principalmente a sua. Impulsivamente, Tiago se aproximou e a abraçou. Era a primeira vez que se tocavam daquela maneira, e Beatriz sentiu-se envolver pelo calor de seu corpo e pelo perfume discreto de sua colônia. Por um momento, desejou que aquele abraço não terminasse. Volto o mais rápido possível, prometeu ele, afastando-se relutantemente. Continue com os preparativos para a inauguração. Confio plenamente em você. Após a partida de Tiago, Beatriz mergulhou no trabalho para não pensar na súbita solidão que sentiu. Com a ajuda de Dona Jurema, transformou uma das salas da mansão em um centro de operações para a fundação. Contratou uma equipe inicial, assistentes sociais, psicólogos e educadores, e iniciou o treinamento para o atendimento aos jovens.
No terceiro dia da ausência de Tiago, enquanto organizava documentos em seu escritório na mansão, Beatriz foi surpreendida pelo som da campainha. Dona Jurema apareceu minutos depois, acompanhada por um homem elegante de meia-idade. Desculpe interromper, senhorita Beatriz. Este é o senhor Paulo Mendes, amigo do senhor Tiago. Paulo a cumprimentou com um aperto de mão firme, observando-a com evidente curiosidade. Então você é a famosa Beatriz. Tiago não para de falar sobre você e esse projeto social. Espero que tenha falado bem, respondeu ela, indicando uma cadeira para que ele se sentasse. Mais do que bem. Na verdade, nunca o vi tão animado nos últimos anos. Paulo parecia genuinamente satisfeito. Vim buscar alguns documentos que ele deixou no cofre, mas confesso que minha curiosidade em conhecê-la foi o principal motivo da visita. A franqueza de Paulo deixou Beatriz desarmada. Nos minutos seguintes, ele contou histórias sobre a amizade de longa data com Tiago, revelando facetas do empresário que ela desconhecia. Depois que Helena se foi, achei que ele nunca mais se recuperaria, comentou Paulo, aceitando o café oferecido por Dona Jurema. Mergulhou no trabalho como uma forma de escapismo. Recusava qualquer convite, evitava eventos sociais, vivia praticamente recluso nesta mansão. Ele ainda parece bastante reservado, observou Beatriz. Você não o conheceu antes. Paulo sorriu com uma pitada de tristeza. Tiago era a alma das festas, sempre cheio de planos e projetos. Helena era sua âncora, o equilibrava. Quando a perdeu, Paulo interrompeu a frase como se percebesse que estava entrando em território delicado. Bem, o importante é que ele parece estar voltando a viver. E pelo que vejo, você tem um papel fundamental nisso. Aquela observação deixou Beatriz pensativa. Embora sentisse uma conexão profunda com Tiago, tinha receio de se tornar apenas uma substituta para Helena, um antídoto para sua solidão. Nos dias seguintes, enquanto a ausência de Tiago se prolongava além do previsto, Beatriz dedicou-se integralmente à fundação. Visitou comunidades em Itapuã, Liberdade e Subúrbio Ferroviário, mapeando necessidades e estabelecendo parcerias com lideranças locais. A cada conquista, sentia o impulso de compartilhar com Tiago, mas limitava-se a mensagens formais sobre o andamento do projeto. Numa tarde particularmente exaustiva, após uma reunião com potenciais parceiros, Beatriz retornou à mansão sentindo o peso do cansaço. Ao entrar em seu quarto, encontrou um enorme buquê de girassóis sobre a cama, com um cartão escrito à mão. Para iluminar seus dias enquanto estou ausente. Chego amanhã. Saudades, Tiago. Aquele gesto simples fez seu coração acelerar. Mais do que as palavras no cartão, era o simbolismo dos girassóis, as flores que sempre se voltam para a luz, que a tocou profundamente. Na manhã seguinte, Beatriz acordou especialmente cedo. Escolheu um vestido amarelo que combinava com os girassóis e prendeu os cabelos em um coque despretensioso. Queria estar bonita para a chegada de Tiago, mas sem parecer que havia se esforçado demais para isso. Quando o carro finalmente estacionou na entrada da mansão, ela conteve o impulso de correr para recebê-lo. Em vez disso, permaneceu na varanda observando Tiago sair do veículo. Ele parecia cansado da viagem, mas seu rosto se iluminou ao vê-la. Os girassóis combinam com você, comentou ele, aproximando-se com um sorriso. Obrigada por eles. Foi uma surpresa adorável. Tiago a observou por um momento, como se estivesse gravando cada detalhe de sua imagem. Senti sua falta. Mais do que imaginei que sentiria. Antes que Beatriz pudesse responder, Dona Jurema apareceu anunciando que o almoço estava servido. O momento íntimo foi interrompido, mas o olhar trocado entre eles carregava promessas silenciosas para mais tarde. Durante o almoço, Tiago contou sobre sua viagem a Brasília e as complicações que enfrentou para regularizar o terreno da fundação. Beatriz, por sua vez, compartilhou os avanços do projeto e as parcerias estabelecidas em sua ausência. Você realizou mais em uma semana do que muitos fariam em um mês, comentou Tiago, visivelmente impressionado. Cada vez tenho mais certeza de que fiz a escolha certa ao colocá-la à frente da fundação. Aquele reconhecimento profissional, vindo de alguém que ela admirava cada vez mais, encheu Beatriz de orgulho. Por um momento, quase esqueceu a atração que sentia por ele.
concentrando-se apenas na satisfação de ver seu trabalho valorizado. Após o almoço, enquanto caminhavam pelo jardim da mansão, Tiago a surpreendeu com uma pergunta. Você acredita em destino, Beatriz? Não sei ao certo, respondeu ela, pensativa, mas acredito que existem encontros que mudam o rumo de nossas vidas. Como o nosso, ele completou, parando para encará-la. Um endereço errado que acabou sendo o mais certo de todos. Naquele momento, sob o sol da tarde baiana, com o cheiro das flores do jardim e o som distante do mar, Beatriz soube que não havia mais como negar o que sentia. A transformação em sua vida ia muito além do aspecto profissional. Ela estava se apaixonando por Tiago Monteiro. A inauguração da Fundação Novos Horizontes foi um evento que movimentou Salvador. Políticos locais, empresários influentes e líderes comunitários compareceram à cerimônia realizada na nova sede, um espaço amplo e moderno no bairro do Rio Vermelho. Beatriz, vestindo um elegante terno branco, discursou com paixão sobre os objetivos do projeto e as primeiras turmas de jovens que seriam atendidas. Ao seu lado, Tiago observava com admiração a desenvoltura com que ela conduzia o evento. Nos últimos 2 meses, sua relação havia se aprofundado, embora nenhum dos dois tivesse dado o passo decisivo para transformar a evidente atração em algo concreto. Havia sempre um projeto urgente, uma reunião importante, uma desculpa conveniente para adiar a conversa que ambos sabiam ser inevitável. Após o coquetel de inauguração, quando retornaram à mansão já tarde da noite, Beatriz sentia-se exausta, mas realizada. Aquele era o ponto alto de sua carreira, a concretização de um sonho que parecia impossível apenas alguns meses atrás. Você foi brilhante hoje, comentou Tiago, servindo 2 taças de champanhe na varanda. O governador me disse que ficou impressionado com a proposta pedagógica da fundação. É estranho pensar que tudo começou com um endereço errado, refletiu Beatriz, aceitando a taça. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse confundido aquele número. Eu prefiro acreditar que não foi um erro, respondeu Tiago, seus olhos fixos nos dela. Prefiro pensar que era exatamente onde você deveria estar. O silêncio que se seguiu estava carregado de significados não ditos. Beatriz sabia que havia chegado o momento de enfrentar o que vinha crescendo entre eles, mas uma parte dela ainda hesitava. A diferença social, o fato de trabalhar para ele, o fantasma de Helena, tudo isso formava uma barreira invisível que ela temia ultrapassar. Amanhã será um dia cheio, disse finalmente terminando sua champanhe. Acho melhor nos recolhermos. Tiago assentiu, disfarçando sua decepção. Claro, descanse bem. Naquela noite, Beatriz revirou-se na cama sem conseguir dormir. A alegria do sucesso profissional contrastava com a inquietação emocional. Decidiu levantar-se para buscar um livro na biblioteca que pudesse distrair sua mente agitada. A mansão estava silenciosa e parcialmente às escuras. Apenas algumas luzes de segurança iluminavam os corredores, enquanto Beatriz caminhava descalça, tentando não fazer barulho. Ao entrar na biblioteca, notou uma porta ao fundo que nunca havia visto aberta. Movida pela curiosidade, aproximou-se e girou a maçaneta. Era um pequeno escritório pessoal, muito diferente do amplo escritório onde Tiago trabalhava normalmente. O espaço tinha um ar íntimo e nostálgico, com fotografias antigas nas paredes e objetos pessoais cuidadosamente arranjados. Beatriz sabia que não deveria estar ali, invadindo a privacidade de Tiago, mas algo a impedia de sair. Seus olhos foram atraídos para uma fotografia de uma mulher belíssima, sorrindo ao lado de Tiago em uma praia. Helena, presumiu. Sua beleza era clássica e elegante, com traços delicados e um sorriso gentil. Pela primeira vez, Beatriz sentiu uma pontada de insegurança. Como poderia competir com uma memória idealizada? Ao lado da fotografia, sobre uma estante de madeira escura, havia uma caixa entalhada com iniciais que Beatriz não reconheceu. CM. Impulsivamente, abriu-a, encontrando um diário antigo de capa de couro. Na primeira página, em caligrafia elegante, estava escrito: Diário de Carolina Monteiro, 1958. Carolina. Devia ser a avó de Tiago, concluiu Beatriz.
Sabia que deveria fechar o diário e deixá-lo onde o encontrou, mas a tentação era grande demais. Sentou-se em uma poltrona próxima e começou a folhear as páginas amareladas. As primeiras entradas falavam sobre a vida de Carolina como uma jovem recém-casada, mudando-se do interior para Salvador. Seu marido, Antônio, havia herdado uma pequena empresa de exportação de cacau, e a família começava a prosperar. Mas o que realmente capturou a atenção de Beatriz foram as descrições de Carolina sobre sua origem humilde e as dificuldades de adaptação à alta sociedade baiana. Os olhares de julgamento me seguem em cada evento, escreveu Carolina em uma passagem. Dizem que Antônio se casou abaixo de sua classe, que sou apenas uma moça simples do interior, sem refinamento. Talvez tenham razão, mas o que não sabem é que carrego comigo a força de gerações de mulheres que sobreviveram com muito menos. Aquelas palavras ressoaram profundamente em Beatriz. Ela também conhecia bem os olhares de julgamento, o sentimento de não pertencer a certos espaços. À medida que avançava na leitura, descobriu que Carolina havia crescido em uma família de trabalhadores rurais no recôncavo baiano, não muito longe de onde a própria Beatriz havia nascido. Hoje plantei girassóis no jardim da mansão, dizia outra entrada. Antônio riu de minha escolha, disse que eram flores simples demais para uma casa como a nossa, mas não me importo. Os girassóis me lembram de quem sou, de onde vim. Eles sempre se voltam para a luz, não importa quão escuro o dia possa parecer. Girassóis. Como os que Tiago havia lhe enviado. Seria coincidência? Imersa na leitura, Beatriz perdeu a noção do tempo. O diário revelava a jornada de Carolina ao longo dos anos, suas lutas para manter suas raízes enquanto construía uma nova vida, os desafios de criar filhos em um ambiente privilegiado sem que perdessem a noção de valores essenciais. Havia também menções a um projeto social que Carolina iniciara, oferecendo educação básica aos filhos dos funcionários da empresa. Antônio finalmente compreendeu a importância do projeto, escreveu ela em 1967. Hoje ele anunciou que construirá uma escola adequada para as crianças. Disse que foi inspirado por minha determinação. Sinto que, após tantos anos, finalmente encontrei meu propósito nesta nova vida, ser uma ponte entre dois mundos que conheço tão bem. Um barulho súbito fez Beatriz levantar os olhos do diário. Tiago estava parado na porta, observando-a com uma expressão indecifável. «Encontrou leitura interessante?» perguntou ele, sua voz neutra. Beatriz sentiu o rosto queimar de vergonha. «Desculpe, não deveria estar aqui, mexendo nas suas coisas.» «Não são minhas coisas», respondeu ele entrando no escritório. «Este era o espaço pessoal de minha avó Carolina. Ninguém entra aqui há anos. Eu realmente sinto muito.» Beatriz fechou o diário, levantando-se. Não conseguia dormir e vim buscar um livro na biblioteca. A porta estava entreaberta. Tiago se aproximou e, para surpresa dela, não parecia bravo. Pegou o diário de suas mãos com gentileza. «Minha avó era uma mulher extraordinária», comentou, folheando as páginas com cuidado. «Veio de origens humildes. Casou-se com meu avô contra a vontade da família dele. Enfrentou muito preconceito, mas nunca perdeu sua essência.» «Ela parecia incrível», concordou Beatriz, aliviada por ele não estar zangado. «Li sobre o projeto social que ela iniciou. Foi o primeiro dos muitos projetos sociais da família Monteiro.» Tiago sorriu com nostalgia. Carolina acreditava que riqueza sem propósito era vazia. Foi ela quem plantou essa semente em nossa família. Os girassóis, Beatriz comentou suavemente. Ela os amava. Sim, eram suas flores favoritas. Dizia que eram como ela, vinham de origem simples, mas sempre buscavam a luz. Tiago a encarou intensamente. «Foi por isso que escolhi girassóis para você. Quando a conheci, imediatamente pensei em minha avó. A mesma força, a mesma autenticidade.» Aquela revelação tocou Beatriz profundamente. A conexão inesperada com Carolina, através dos girassóis, parecia quase mística, como se a avó de Tiago tivesse, de alguma forma, guiado aquele encontro. «Tem uma passagem específica que eu gostaria que você lesse», disse Tiago, folheando o diário até encontrar o que procurava. Entregou o livro aberto para Beatriz, apontando para um parágrafo. «O verdadeiro amor não apaga o passado», leu Beatriz em voz alta.
Ele constrói sobre suas fundações. Antônio ainda carrega memórias de seu primeiro amor, eu sei. Mas isso não diminui o que construímos juntos. Nossas histórias anteriores não são rivais do presente, são partes do que nos tornamos. Aprendi que amar alguém não significa exigir exclusividade sobre todos os seus anos vividos. Ao terminar a leitura, Beatriz levantou os olhos para Tiago, compreendendo a mensagem implícita. Helena sempre será parte da minha história, disse ele suavemente. Assim como sua perda. Mas nos últimos meses percebi que há espaço para um novo capítulo. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Um capítulo com você, se quiser escrevê-lo comigo. O coração de Beatriz acelerou. Era como se Carolina, através de suas palavras escritas décadas atrás, tivesse dado permissão para que ambos seguissem em frente. Tenho medo, confessou ela, sua voz quase um sussurro. Medo de não ser suficiente, de viver sempre à sombra de uma memória. Você nunca estará à sombra de ninguém, respondeu Tiago, tocando seu rosto com delicadeza. Você traz sua própria luz, Beatriz, como os girassóis de minha avó. Naquele momento, no pequeno escritório rodeado por memórias do passado, Beatriz sentiu que todas as suas dúvidas se dissipavam. O caminho que a trouxera até ali, o endereço errado, o projeto social, a mudança para a mansão, parecia parte de um plano maior que apenas começava a se revelar. Quando Tiago se inclinou e a beijou suavemente, foi como se o tempo parasse. Um beijo delicado, respeitoso, que carregava promessas de um futuro compartilhado. Beatriz correspondeu, permitindo-se finalmente abraçar o que sentia. Acho que Carolina aprovaria, murmurou ela quando o beijo terminou. Tenho certeza que sim, respondeu Tiago sorrindo. Ela sempre acreditou em segundas chances e novos começos. Daquela noite em diante, o diário de Carolina tornou-se uma espécie de guia para Beatriz. Nos momentos de dúvida ou insegurança, ela recorria às palavras sábias daquela mulher que, sem saber, havia pavimentado o caminho para sua própria jornada na família Monteiro. E os girassóis, que antes eram apenas flores para ela, adquiriram um significado especial. Símbolos de resiliência, de busca constante pela luz, de conexão entre passado e presente. Beatriz pediu a dona Jurema que sempre houvesse girassóis frescos na mansão, uma homenagem silenciosa à mulher que, mesmo sem ter conhecido, sentia agora como uma ancestral espiritual. O relacionamento entre Beatriz e Tiago florescia a cada dia. Com a Fundação Novos Horizontes em pleno funcionamento, atendendo centenas de jovens em situação de vulnerabilidade, ambos encontravam equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. As manhãs eram dedicadas ao trabalho, ela na fundação, ele nos negócios da empresa de tecnologia. As tardes de sexta-feira tornaram-se sagradas para visitas conjuntas aos projetos sociais, e os fins de semana eram momentos de descoberta mútua, explorando praias escondidas do litoral baiano ou simplesmente desfrutando da tranquilidade da mansão. Numa dessas manhãs de domingo, enquanto tomavam café na varanda com vista para o mar, Tiago surpreendeu Beatriz com uma proposta. Estive pensando em expandir o projeto da Fundação para o Recôncavo Baiano, especificamente para Santo Amaro da Purificação. Beatriz o encarou surpresa. Santo Amaro é onde nasci. Eu sei, respondeu ele com um sorriso. Pensei que poderíamos visitar sua família, conhecer a região e avaliar as possibilidades de implementação do projeto por lá. A ideia de apresentar Tiago à sua família causou em Beatriz sentimentos contraditórios. Por um lado, sentia orgulho do homem que havia escolhido e da obra social que construíam juntos. Por outro, temia o choque cultural, o contraste entre mundos tão diferentes. Minha mãe ainda vive na mesma casa simples onde cresci, explicou ela hesitante. Não espere luxo ou conforto. Tiago cobriu sua mão com a dele em um gesto carinhoso. Beatriz, você se esquece que minha avó Carolina veio de origens semelhantes. Não me importo com luxo ou status. Quero conhecer as pessoas que formaram a mulher incrível que você é. Aquelas palavras dissiparam as dúvidas de Beatriz. Na semana seguinte, partiram para Santo Amaro em um SUV confortável, mas discreto. Tiago fez questão de não ostentar riqueza, entendendo a sensibilidade da situação.
A recepção na casa da família Almeida foi calorosa, embora inicialmente tímida. Dona Zélia, mãe de Beatriz, uma senhora de cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo trabalho de costureira, abraçou a filha com lágrimas nos olhos e recebeu Tiago com a hospitalidade característica do interior baiano. Os irmãos de Beatriz, 2 ainda moravam na cidade, também apareceram para conhecer o empresário de Salvador, que havia conquistado o coração da irmã. Durante o almoço simples, mas abundante, preparado com carinho por Dona Zélia, as histórias da infância de Beatriz encheram a mesa de risos. Tiago ouvia fascinado os relatos sobre a menina determinada que estudava à luz de velas quando faltava energia, que vendia doces caseiros para comprar livros, que sonhava em transformar realidades. Ela sempre foi diferente, comentou Dona Zélia, servindo mais um pouco de moqueca a Tiago. Enquanto as outras meninas sonhavam com casamento, Beatriz falava em faculdade, em mudar o mundo. Confesso que duvidei que fosse possível, mas ela sempre me provou errada. A determinação dela foi a primeira coisa que me encantou, respondeu Tiago, olhando com carinho para Beatriz. E continua me surpreendendo todos os dias. A visita a Santo Amaro estendeu-se por 3 dias. Além de passar tempo com a família, Beatriz mostrou a Tiago os lugares que marcaram sua infância. A escola municipal onde estudou, o mercado onde vendia doces, a praça onde lia livros emprestados da biblioteca pública. Também visitaram comunidades rurais nos arredores, onde a pobreza contrastava com a riqueza cultural. No último dia, durante uma reunião com lideranças comunitárias locais, Tiago anunciou a intenção de estabelecer uma unidade da Fundação Novos Horizontes em Santo Amaro, focada em formação técnica e valorização da cultura local. A notícia foi recebida com entusiasmo, especialmente quando ele mencionou que Beatriz, filha da terra, supervisionaria pessoalmente o projeto. Na viagem de volta a Salvador, Beatriz estava silenciosa, absorvendo a experiência dos últimos dias. 1 centavo por seus pensamentos, disse Tiago, tirando brevemente os olhos da estrada para olhá-la. Estou pensando em como a vida dá voltas, respondeu ela contemplativa. Saí de Santo Amaro buscando oportunidades, querendo fazer a diferença. Agora estou voltando em uma posição que me permite realmente transformar a realidade daquele lugar. Você merece cada conquista, afirmou Tiago, apertando levemente sua mão. E estou feliz por fazer parte desta jornada ao seu lado. Ao chegarem à mansão no fim da tarde, Dona Jurema os recebeu com uma expressão preocupada. Senhor Tiago, a senhorita Fernanda Vasconcelos está aguardando na biblioteca. Disse que precisava falar com o senhor urgentemente. Tiago franziu o senho, visivelmente surpreso. Fernanda? Não a vejo há anos. Quem é Fernanda? Perguntou Beatriz, sentindo uma pontada inexplicável de apreensão. Uma amiga de longa data, respondeu Tiago sem elaborar. Por que não descansa da viagem enquanto vejo o que ela quer? Algo na maneira como ele evitou seus olhos ao dizer isso deixou Beatriz inquieta. Decidiu ir ao seu quarto, tomar um banho e trocar de roupa, dando a Tiago espaço para receber a misteriosa visitante. Meia hora depois, refrescada, mas ainda intrigada, Beatriz desceu as escadas. Vozes vindas da biblioteca a atraíram, e contra seu melhor julgamento, aproximou-se silenciosamente da porta entreaberta. Não pode negar o que tivemos, Tiago, dizia uma voz feminina, melodiosa e educada. Foram anos importantes para nós 2. Nunca neguei isso, Fernanda, respondeu Tiago, seu tom controlado, mas tenso. Mas o passado é passado. Minha vida agora é outra. Com aquela assistente social, o tom era levemente desdenhoso. Ouvi dizer que ela veio de origens bem modestas. Beatriz é extraordinária. A firmeza na voz de Tiago era inconfundível, e não admito que fale dela nesses termos. Um silêncio tenso seguiu-se. Beatriz deveria ter se afastado, mas algo a mantinha presa ao local. Desculpe, disse finalmente a mulher, seu tom mais suave. Não vim aqui para criar problemas. Só precisava vê-lo novamente. Entender se o que tivemos realmente acabou. Acabou no momento em que você escolheu sua carreira em vez de ficar ao meu lado quando mais precisei. A declaração de Tiago atingiu Beatriz como um raio. Então Fernanda não era apenas uma amiga. Havia sido algo mais, algo significativo.
Eu cometi um erro, admitiu Fernanda, sua voz embargada. Achei que a oportunidade em Nova York era única, que não poderia recusar. Quando percebi que havia perdido algo muito mais valioso, já era tarde demais. Você já estava com Helena. Helena. Então Fernanda havia precedido a esposa de Tiago. Beatriz sentia-se uma intrusa, espiando uma história da qual não fazia parte. E agora estou de volta a Salvador definitivamente, continuou Fernanda. A filial brasileira do banco será minha responsabilidade. Pensei que poderíamos retomar nossa amizade, pelo menos. Fernanda, sempre terei carinho por você, respondeu Tiago após uma pausa. Mas preciso ser sincero. Estou apaixonado por Beatriz. Estamos construindo algo especial juntos, algo que vai além de um relacionamento. É um propósito compartilhado. O coração de Beatriz disparou ao ouvir aquelas palavras. Era a primeira vez que Tiago declarava abertamente estar apaixonado por ela. Ela sabe sobre nós? Perguntou Fernanda. Sobre como quase nos casamos? Casamento? Beatriz sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Tiago nunca mencionara um relacionamento tão sério antes de Helena. Ainda não entramos em detalhes sobre relacionamentos passados, respondeu Tiago, sua voz cautelosa. Mas não tenho segredos. Quando o momento for adequado, compartilharei essa parte da minha história com ela. Incapaz de ouvir mais, Beatriz afastou-se silenciosamente, refugiando-se no jardim dos fundos. A cabeça girava com as revelações. Fernanda não era apenas um caso passageiro na vida de Tiago. Eles haviam quase se casado, e agora ela estava de volta, deslumbrante pelo que Beatriz pôde vislumbrar, sofisticada, claramente de um mundo social similar ao de Tiago. Pela primeira vez desde que seu relacionamento com Tiago começara, Beatriz sentiu-se verdadeiramente insegura. As palavras de Fernanda ecoavam em sua mente. Origens bem modestas. Era isso que os outros viam quando olhavam para ela. A garota pobre do interior que deu sorte, tão absorta estava em seus pensamentos que não percebeu a aproximação de Tiago até que ele tocou seu ombro. Beatriz, está tudo bem? Ela se virou, tentando disfarçar sua perturbação. Sim, só queria tomar um ar. A visita já foi embora? Sim, respondeu ele, estudando seu rosto. Fernanda era uma pessoa importante do meu passado. Acabou de retornar ao Brasil depois de anos trabalhando no exterior. Entendo, respondeu Beatriz, mantendo o tom neutro. Você não precisa me dar explicações. Na verdade, preciso sim. Tiago a guiou até um banco de pedra sob uma mangueira. Fernanda e eu fomos noivos há muitos anos antes de Helena. Ela recebeu uma proposta de trabalho irrecusável em Nova York e escolheu sua carreira. Eu fiquei devastado na época. Beatriz assentiu, sem confiar em sua voz para responder. Alguns anos depois, conheci Helena e reconstruí minha vida, continuou Tiago. Fernanda eventualmente soube e manteve distância. Hoje ela apareceu dizendo que está de volta definitivamente e insinuando que poderíamos retomar de onde paramos. O estômago de Beatriz se contorceu com aquelas palavras. E o que você disse a ela? Disse a verdade, respondeu Tiago, segurando suas mãos. Que estou apaixonado por você. Que estamos construindo algo significativo juntos. Apesar das palavras reconfortantes, uma sombra de dúvida persistia no coração de Beatriz. Tiago, ela é do seu mundo. Eu sou apenas... Não complete essa frase, interrompeu ele com firmeza. Você não é apenas nada. É extraordinária em todos os sentidos. Além disso, qual mundo seria esse? O mundo dos privilégios vazios, das aparências, das convenções sociais? Se é isso que você pensa, então não me conhece tão bem quanto imaginei. Havia uma ponta de mágoa em sua voz que fez Beatriz se arrepender de suas palavras. Desculpe, murmurou ela. É que ouvir sobre vocês dois, saber que quase se casaram, me fez questionar muitas coisas. Você ouviu nossa conversa? Perguntou Tiago, surpreso. Beatriz corou envergonhada. Não intencionalmente. Passei pela biblioteca e a porta estava entreaberta. Tiago suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Beatriz já reconhecia como sinal de frustração. Gostaria que tivesse me dado a chance de contar essa história do meu jeito, no momento certo, disse ele. Mas talvez seja bom que saiba. Fernanda foi importante, sim. Helena foi o amor da minha vida por muitos anos,
Ambas fazem parte do meu passado. Moldaram quem sou hoje. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Beatriz. Mas você, Beatriz Almeida, é meu presente e, se você quiser, meu futuro também. Aquelas palavras deveriam ter dissipado todas as dúvidas, mas algo ainda incomodava Beatriz. Talvez fosse o timing perfeito do retorno de Fernanda, justamente quando seu relacionamento com Tiago se solidificava. Ou talvez fossem suas próprias inseguranças, despertadas pelo contraste entre ela e a sofisticada executiva. Preciso de um tempo para processar tudo isso, disse finalmente. Os últimos dias foram intensos, com a viagem a Santo Amaro e agora isso... Entendo, respondeu Tiago, visivelmente desapontado, mas respeitando seu espaço. Estarei aqui quando quiser conversar. Nos dias que se seguiram, Beatriz mergulhou no trabalho, dedicando-se integralmente à implementação da nova unidade da Fundação em Santo Amaro. Evitava momentos a sós com Tiago, mantendo as interações estritamente profissionais. Ele respeitava seu distanciamento, embora fosse evidente em seus olhos a dor causada por aquela súbita barreira emocional. Numa tarde, enquanto revisava documentos no escritório da mansão, Beatriz foi surpreendida por uma visita inesperada. Fernanda Vasconcelos, elegante em um tailleur cinza impecável, bateu suavemente na porta aberta. "Podemos conversar?" perguntou, sem preâmbulos. Beatriz sentiu o coração acelerar, mas manteve a compostura. "Claro. Entre, por favor." Fernanda observou o ambiente, notando os projetos sociais espalhados sobre a mesa e as fotografias de jovens atendidos pela fundação nas paredes. "Tiago me contou sobre o trabalho que vocês estão desenvolvendo", comentou, sentando-se na cadeira em frente à mesa. "É realmente impressionante." "Obrigada", respondeu Beatriz, cautelosa. "Em que posso ajudá-la?" Fernanda a estudou por um momento como se avaliasse algo. "Vim falar sobre Tiago. Ele está sofrendo com seu afastamento, sabia?" A franqueza da abordagem pegou Beatriz de surpresa. "Nossa relação pessoal não é da sua conta." "Normalmente eu concordaria", respondeu Fernanda com um sorriso triste. "Mas neste caso, sinto-me parcialmente responsável. Meu retorno claramente perturbou o equilíbrio entre vocês." Beatriz manteve o silêncio, incerta sobre as verdadeiras intenções daquela visita. "Não vim disputar o afeto de Tiago", continuou Fernanda, surpreendendo-a. "Percebi, no momento em que o vi falar sobre você, que perdi minha chance há muito tempo. O que vim fazer é um alerta." "Alerta?" Beatriz franziu o senho, confusa. "Não cometa o mesmo erro que eu", disse Fernanda, seus olhos subitamente intensos. "Não deixe que inseguranças ou medo do futuro afastem você de alguém que realmente ama. Acredite em mim, é o tipo de arrependimento que persegue uma pessoa pelo resto da vida." A visita inesperada de Fernanda deixou Beatriz atordoada. Após a saída da executiva, permaneceu sentada em seu escritório por longos minutos, tentando processar aquela conversa surpreendente. As últimas palavras de Fernanda ecoavam em sua mente. "Não deixe que inseguranças afastem você de alguém que realmente ama." Seria possível que a antiga noiva de Tiago estivesse sendo sincera? Ou havia algum jogo subliminar naquela aparente rendição? Beatriz sempre confiara em seu instinto para avaliar pessoas, e algo lhe dizia que, apesar de tudo, Fernanda falara com honestidade. Naquela noite, durante o jantar, o silêncio entre ela e Tiago era quase palpável. Dona Jurema servia os pratos com discrição, lançando olhares preocupados para o casal que mal se encarava. "O Sr. Paulo ligou hoje", comentou a governanta, tentando quebrar a tensão. "Disse que precisava discutir algo sobre o novo projeto em São Paulo." Tiago assentiu distraído. "Ligarei para ele amanhã." Quando Dona Jurema se retirou, o silêncio voltou a dominar o ambiente. Finalmente, Beatriz tomou coragem. "Fernanda veio me ver hoje." Tiago ergueu os olhos, surpreso. "O quê? Por quê?" "Para me dizer que não devo cometer o mesmo erro que ela cometeu. Para me aconselhar a não deixar que inseguranças arruinem o que temos." Beatriz estudou a reação de Tiago. Foi surpreendente. "Fernanda sempre foi imprevisível", comentou ele, com um leve sorriso, "mas raramente age sem um propósito." "Você acha que ela tem segundas intenções?" Tiago considerou a pergunta por um momento. "Conhecendo-a como conheço, acho que ela finalmente está fazendo as pazes com o passado.
e talvez tentando reparar a seu modo o dano que causou. Beatriz baixou os olhos para seu prato, mexendo distraidamente na comida. Nos últimos dias, tenho pensado muito sobre nós, sobre nosso futuro, sobre quem somos e de onde viemos. E chegou a alguma conclusão? A voz de Tiago era calma, mas Beatriz podia sentir a tensão por trás da pergunta. Ainda não, respondeu honestamente. Mas sei que não posso continuar assim, mantendo essa distância entre nós. Está nos machucando. O que você precisa para se sentir segura nessa relação, Beatriz? Perguntou Tiago, estendendo a mão sobre a mesa em um convite silencioso. Ela hesitou antes de entrelaçar seus dedos aos dele. Talvez tempo, espaço para processar tudo o que aconteceu. Entender meu lugar nessa história. Seu lugar é ao meu lado, afirmou Tiago com convicção. Se é disso que você duvida, então falhei em demonstrar o quanto você significa para mim. Aquelas palavras ditas com tanta certeza tocaram Beatriz profundamente. Ainda assim, uma voz interior insistia que precisava de mais do que palavras para dissipar completamente suas inseguranças. Tenho uma ideia, disse Tiago após um momento de reflexão. Amanhã inicio uma viagem de negócios para São Paulo. Originalmente seria apenas por 3 dias, mas posso estender para 1 semana. Ele apertou levemente a mão dela. Use esse tempo para refletir, para tomar sua decisão sem minha presença influenciando você. Quando eu voltar, conversaremos e definiremos nosso futuro. A proposta era sensata e demonstrava o respeito de Tiago por seu processo pessoal. Beatriz assentiu, grata pela compreensão. 1 semana, concordou. Quando você voltar, prometo que teremos essa conversa, sem mais adiamentos. Na manhã seguinte, Beatriz ajudou Tiago a preparar a mala para a viagem. O clima entre eles estava mais leve, como se a promessa de uma resolução futura tivesse aliviado parte da tensão. Vou sentir sua falta, disse ele ao se despedir, beijando-a suavemente. Também sentirei a sua, respondeu Beatriz, permitindo-se um breve momento de vulnerabilidade. Cuide-se em São Paulo. Após a partida de Tiago, a mansão pareceu subitamente vazia. Mesmo com a presença constante de Dona Jurema e dos funcionários, Beatriz sentia a ausência dele em cada cômodo, em cada detalhe. Para ocupar a mente e aproveitar o tempo de reflexão, decidiu mergulhar no trabalho. A implementação da unidade da Fundação em Santo Amaro exigia atenção constante, e as viagens frequentes à sua cidade natal ajudavam a manter os pensamentos organizados. No terceiro dia da ausência de Tiago, enquanto revisava documentos no escritório da mansão, Beatriz recebeu uma ligação inesperada. Senhorita Beatriz, a voz do outro lado parecia preocupada. Aqui é Márcio, do Hotel Avenida Paulista. Estou ligando a respeito do senhor Tiago Monteiro. O coração de Beatriz acelerou imediatamente. Aconteceu alguma coisa? Nada grave, não se preocupe, apressou-se Márcio a esclarecer. Mas o senhor Monteiro teve um mal-estar durante uma reunião aqui no hotel. Nada sério, apenas estresse e exaustão, segundo o médico que o atendeu. Ele está bem, mas recomendaram repouso por pelo menos 48 horas. Entendo, respondeu Beatriz, sentindo um misto de alívio e preocupação. Se ele pediu para me avisar. Na verdade, ele pediu explicitamente para não incomodá-la, respondeu Márcio hesitante. Mas sou amigo pessoal do Sr. Paulo Mendes, que me instruiu a ignorar esse pedido e contatá-la mesmo assim. Ele acha que o Sr. Tiago não deveria estar sozinho neste momento. A revelação de que Tiago havia tentado esconder seu mal-estar para não preocupá-la ou interferir em seu período de reflexão tocou Beatriz profundamente. Era um gesto ao mesmo tempo tolo e tremendamente amoroso, típico dele. Obrigada por me avisar, Márcio. Pode me passar o número do quarto? Entrarei em contato com ele imediatamente. Após a ligação, Beatriz tentou contatar Tiago, mas ele não atendeu. Sem pensar 2 vezes, arrumou uma pequena mala e reservou uma passagem no próximo voo para São Paulo. Algumas situações simplesmente transcendiam acordos prévios, e a saúde da pessoa amada era certamente uma delas. Avisou Dona Jurema sobre a viagem repentina e pediu ao motorista que a levasse ao aeroporto. Durante o voo,
Seus pensamentos eram uma confusão de preocupação e esclarecimento. A perspectiva de quase perder Tiago, mesmo que apenas por um mal-estar temporário, havia cristalizado seus sentimentos de uma forma que semanas de reflexão não conseguiriam. Ao chegar ao Hotel Avenida Paulista, já era noite. Identificou-se na recepção como noiva de Tiago, a primeira vez que usava esse termo, e foi conduzida ao quarto dele. Bateu suavemente na porta, nervosa com o reencontro inesperado. Quando Tiago abriu a porta, vestindo um roupão do hotel e com o rosto visivelmente abatido, a surpresa em seus olhos rapidamente deu lugar a uma emoção mais profunda. "Beatriz? O que está fazendo aqui?" "Vim cuidar de você", respondeu ela simplesmente, entrando no quarto e depositando sua pequena mala no chão. "Por que não me contou que estava passando mal?" Tiago fechou a porta, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. "Porque prometi dar a você uma semana de espaço. Não queria influenciar sua decisão com preocupação ou pena." "Pena?" Beatriz se aproximou tocando o rosto dele com carinho. "Tiago, o que sinto por você vai muito além de pena ou preocupação circunstancial. É amor. Um amor que ficou ainda mais claro quando pensei que algo sério poderia ter acontecido com você." Os olhos de Tiago brilharam com emoção contida. "Achei que você ainda estivesse em dúvida sobre nós." "Eu estava", admitiu Beatriz, "mas algumas vezes é preciso quase perder algo para perceber o quanto ele é valioso." "Foi apenas um mal-estar passageiro", esclareceu Tiago, com um leve sorriso. "O médico disse que foi estresse, provavelmente agravado pela tensão dos últimos dias. Não estou habituado a dormir mal." "Você não dormiu bem por minha causa", constatou Beatriz, sentindo uma pontada de culpa. "Por causa das minhas dúvidas, das minhas inseguranças." "Não se culpe. Suas preocupações eram legítimas." Tiago a guiou até o sofá do quarto, sentando-se ao seu lado. Fernanda apareceu de repente, revelando um passado que eu nunca havia mencionado. "É natural que você tenha questionado muitas coisas." "Questionei, sim, mas agora vejo que estava me sabotando, criando obstáculos que só existiam na minha cabeça." Beatriz segurou as mãos dele entre as suas. "Não importa de onde viemos, Tiago. O que importa é onde estamos agora e para onde queremos ir juntos." Um sorriso genuíno iluminou o rosto cansado de Tiago. "E para onde você quer ir comigo, Beatriz Almeida?" "Para qualquer lugar", respondeu ela com convicção. "Contanto que estejamos juntos, construindo algo significativo, fazendo a diferença na vida das pessoas. Não quero mais permitir que inseguranças ou fantasmas do passado se interponham entre nós." Tiago a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto em seus cabelos. "Senti tanto sua falta nesses dias. Mesmo sendo poucos, pareceram uma eternidade." "Também senti sua falta", confessou Beatriz. "A mansão parece vazia sem você." Eles permaneceram abraçados por longos minutos, como se tentassem compensar os dias de distância emocional. Quando finalmente se separaram, Tiago tinha uma expressão serena, apesar do cansaço evidente. "O médico recomendou mais 48 horas de repouso", informou Beatriz, assumindo naturalmente o papel de cuidadora. "Então sugiro que você se deite enquanto peço algo leve para jantarmos." "Só se você se deitar ao meu lado", negociou Tiago com um sorriso maroto. "Prometo me comportar dado meu estado debilitado." Beatriz riu, sentindo-se leve pela primeira vez em dias. Proposta aceita. Enquanto esperavam o serviço de quarto, deitados lado a lado na cama espaçosa, conversaram sobre tudo o que havia acontecido nos dias de separação. Tiago contou sobre as reuniões em São Paulo e os planos de expansão da empresa. Beatriz atualizou-o sobre os progressos da fundação em Santo Amaro. "Tenho pensado em algo nos últimos dias", comentou Tiago após um momento de silêncio confortável. "Algo que gostaria de propor a você." "O quê?", perguntou Beatriz, curiosa com seu tom sério. "Uma viagem, não de negócios, não relacionada à fundação. Apenas nós dois conhecendo lugares que sempre sonhamos visitar." A ideia de uma viagem a sós, longe das pressões do trabalho e das complicações recentes, soou como música aos ouvidos de Beatriz. "Para onde iríamos?" "Estava pensando no Nordeste", respondeu Tiago, surpreendendo-a. "Conhecer o litoral do Ceará, as dunas de Jericoacoara, os lençóis maranhenses."
lugares que simbolizam a beleza natural do Brasil, mas que nenhum de nós conhece. Beatriz sorriu encantada com a sugestão. Parece perfeito. Quando? Assim que eu estiver recuperado e resolvermos os compromissos mais urgentes, respondeu ele acariciando seu rosto. Talvez em 2 semanas. Poderíamos ficar fora por uns 10 dias. 10 dias só nós dois, sem trabalho, sem preocupações? Beatriz fechou os olhos, saboreando a perspectiva. Mal posso esperar. O serviço de quarto chegou, interrompendo momentaneamente a conversa. Jantaram na cama, com uma intimidade doméstica que fazia parecer que estavam juntos há anos, não meses. Quando terminaram, Beatriz notou que Tiago parecia exausto. Você precisa descansar, disse ela recolhendo os pratos. Amanhã continuamos nossa conversa. Você vai ficar? Perguntou ele, sua voz já embargada pelo sono. Claro que vou, respondeu Beatriz, inclinando-se para beijar sua testa. Vim para cuidar de você, lembra? Enquanto Tiago adormecia rapidamente, Beatriz arrumou o quarto e preparou-se para dormir. Deitando-se ao lado dele, observou seu rosto relaxado no sono e sentiu uma onda de ternura e proteção. Como pudera duvidar do que sentiam um pelo outro? Como permitira que inseguranças quase destruíssem algo tão precioso? Naquela noite, embalada pela respiração tranquila de Tiago ao seu lado, Beatriz fez uma promessa silenciosa a si mesma. Nunca mais permitiria que medos infundados ou comparações inúteis a afastassem da felicidade que havia encontrado. O caminho até ali não fora fácil para nenhum dos dois, mas agora estavam juntos, prontos para escrever um novo capítulo, desta vez lado a lado. A viagem para o Nordeste, que inicialmente parecia apenas uma escapada romântica, começou a tomar forma em sua mente como algo mais significativo. Seria um recomeço, um símbolo de compromisso, talvez até o início de planos mais permanentes para o futuro. E com esse pensamento reconfortante, Beatriz finalmente adormeceu, aninhada nos braços do homem que amava. As dunas de Jericoacoara brilhavam douradas sob o sol poente, enquanto Beatriz e Tiago caminhavam de mãos dadas pela praia deserta. O vento morno bagunçava os cabelos dela, criando um halo escuro em torno de seu rosto bronzeado. Após 7 dias viajando pelo litoral nordestino, ambos exibiam o relaxamento característico de quem deixou preocupações para trás. Quem diria que existia um paraíso assim tão perto de nós, comentou Beatriz, parando para contemplar o horizonte onde o céu encontrava o mar em uma linha perfeita. Passamos a vida inteira no Brasil e nunca tínhamos visitado este lugar. É como muitas coisas na vida, respondeu Tiago, filosófico. Às vezes, o extraordinário está ao nosso alcance, mas estamos ocupados demais olhando para longe para perceber. A viagem pelos litorais do Ceará e Maranhão havia sido transformadora para ambos. Longe das pressões do trabalho, das expectativas sociais e das sombras do passado, puderam redescobrir um ao outro em um contexto completamente novo. Hospedaram-se em pousadas simples mas charmosas, comeram em restaurantes locais, conversaram com pescadores e artesãos. Para Tiago, foi uma oportunidade de reconectar-se com a simplicidade que sempre admirara em sua avó Carolina. Para Beatriz, foi a chance de mostrar a Tiago que podia ser sua igual em qualquer ambiente, fosse uma mansão luxuosa ou uma cabana de pescadores. Pensei em algo durante esses dias, disse Tiago, guiando-a até uma formação rochosa, onde poderiam sentar-se para admirar o pôr do sol. Sobre o futuro da Fundação Novos Horizontes. Beatriz o encarou curiosa. Haviam concordado em não falar de trabalho durante a viagem, mas o brilho nos olhos dele indicava que a ideia era importante. Estou ouvindo, respondeu ela, acomodando-se na rocha morna. E se expandíssemos o conceito para além das grandes cidades? Lugares como estes, ele gesticulou para a vila de pescadores ao longe. Tem tanto potencial, tanta riqueza cultural, mas tão poucas oportunidades para os jovens. Uma rede de centros de formação em comunidades litorâneas? Beatriz imediatamente captou a visão. Focados em turismo sustentável, artesanato, preservação ambiental? Exatamente, Tiago sorriu, encantado com a sintonia de pensamento.
Poderíamos começar com um projeto piloto aqui em Jericoacoara, depois expandir para outros destinos. Formar jovens que possam desenvolver suas comunidades sem precisar migrar para os grandes centros. Os olhos de Beatriz brilhavam com entusiasmo. Era exatamente o tipo de projeto transformador que sempre sonhara desenvolver. Isso mudaria vidas, Tiago. Famílias inteiras poderiam prosperar sem perder suas raízes. E o melhor, continuou ele, é que poderíamos supervisionar pessoalmente, passar temporadas em cada localidade, conhecer de perto as realidades. Espere, interrompeu Beatriz, subitamente séria. Você está propondo que viajemos constantemente? Estou propondo que tenhamos mais de um lar, esclareceu Tiago, segurando suas mãos. A mansão em Salvador continuaria sendo nossa base, mas poderíamos ter pequenas casas em lugares estratégicos, lugares como este. A ideia era ao mesmo tempo ousada e sedutora. Uma vida dividida entre o urbano e o rural, entre o sofisticado e o simples, entre o conhecido e o novo. Seria uma grande mudança, ponderou Beatriz. Especialmente para você, que sempre esteve tão enraizado em Salvador. Talvez seja exatamente do que preciso, respondeu Tiago, seus olhos fixos no horizonte. Passei anos me escondendo naquela mansão depois que Helena partiu. Agora com você sinto vontade de explorar, de redescobrir o mundo. Beatriz ficou em silêncio, absorvendo o significado profundo daquelas palavras. Não era apenas um projeto profissional que Tiago propunha, mas uma nova forma de vida, uma que construiriam juntos. Precisaríamos de parceiros confiáveis para gerenciar a fundação em Salvador, disse ela, já pensando nos aspectos práticos. Pessoas que compartilhem nossa visão. Paulo poderia supervisionar a parte administrativa, sugeriu Tiago, e sua amiga Marina, que você contratou recentemente, parece perfeitamente capaz de coordenar os programas existentes. O sol começava a mergulhar no oceano, pintando o céu em tons espetaculares de laranja e rosa. A beleza do momento parecia um endosso cósmico aos planos que esboçavam. Sabe o que mais gosto nessa ideia? Disse Beatriz após um momento de contemplação. É que representa perfeitamente quem somos, uma mistura do seu mundo com o meu. Nem totalmente urbanos, nem totalmente rurais, nem completamente sofisticados, nem inteiramente simples, apenas autenticamente nós. Tiago a puxou para mais perto, beijando suavemente seus lábios. Exatamente. Construindo pontes entre mundos como minha avó Carolina sempre fez. Quando o último raio de sol desapareceu no horizonte, Tiago levantou-se e, para surpresa de Beatriz, ajoelhou-se à sua frente. Não planejei fazer isso hoje, disse ele, visivelmente nervoso. Na verdade, tenho carregado isto comigo há semanas, esperando o momento perfeito. De seu bolso, retirou uma pequena caixa de veludo azul. O coração de Beatriz acelerou quando compreendeu o que estava acontecendo. Beatriz Almeida, continuou Tiago, abrindo a caixa para revelar um delicado anel de ouro com uma única esmeralda. Você transformou minha vida de maneiras que jamais imaginei possível. Trouxe luz para onde havia escuridão, propósito para onde havia vazio, amor para onde havia apenas lembrança. Gostaria de construir essa nova vida ao meu lado? Aceita se casar comigo? Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Beatriz. O anel era perfeito, elegante sem ser ostensivo, valioso sem ser exibicionista. Como Tiago, como o amor que compartilhavam. Sim, respondeu ela, sua voz embargada pela emoção. Sim, quero construir essa vida com você. Quero criar pontes entre mundos ao seu lado. Com mãos levemente trêmulas, Tiago deslizou o anel em seu dedo. Era como se a joia sempre tivesse pertencido àquele lugar, um símbolo tangível da união de dois caminhos antes separados. É uma esmeralda brasileira, explicou ele, enquanto se levantava para abraçá-la. Extraída de forma sustentável em Minas Gerais. Quando a vi, imediatamente pensei nos seus olhos. Beatriz admirou o anel à luz do crepúsculo. É perfeito, Tiago. Exatamente o que eu teria escolhido. Abraçados sob o céu que rapidamente se enchia de estrelas, fizeram planos para o futuro. Casariam-se em uma cerimônia íntima em Salvador, apenas com familiares e amigos próximos. Depois iniciariam o projeto piloto em Jericoacoara, passando 3 meses na vila para estruturar o centro de formação.
Podemos aproveitar para renovar a unidade de Santo Amaro também, sugeriu Beatriz, já empolgada com as possibilidades. Minha mãe adoraria se envolver mais diretamente. E depois, quem sabe, Península de Maraú, Boipeba, Ilha de Tinharé, continuou Tiago, contagiado pelo entusiasmo dela. Há tantos lugares maravilhosos na Bahia que merecem esse tipo de investimento. A noite avançava enquanto eles permaneciam na praia, conversando, sonhando, planejando. Quando finalmente decidiram retornar à pousada, a lua cheia iluminava o caminho como um farol, guiando navegantes para um porto seguro. 3 meses depois, a capela histórica no Pelourinho estava decorada com arranjos simples, mas elegantes de girassóis. Os convidados, não mais que 50 pessoas, aguardavam a chegada da noiva. Na primeira fileira, Dona Zélia, mãe de Beatriz, chorava discretamente, ainda mal acreditando na reviravolta que a vida de sua filha havia tomado. Ao seu lado, os irmãos de Beatriz, orgulhosos em seus ternos novos, conversavam animadamente com Paulo, o melhor amigo de Tiago e seu padrinho de casamento. Do outro lado do corredor, Dona Jurema, impecável em um conjunto azul marinho, sorria com a satisfação de quem testemunhava o renascimento de uma família que amava. Convidados dos 2 mundos misturavam-se naturalmente, empresários sofisticados ao lado de artesãos de Santo Amaro, executivos de multinacionais conversando com educadores da fundação. No altar, Tiago aguardava nervoso, ajustando constantemente a gravata. Quando a música começou e todos se viraram para a entrada, seu coração quase parou. Beatriz surgia no portal, radiante em um vestido simples mas elegante de renda artesanal, produzido por uma cooperativa de rendeiras apoiada pela fundação. Em seu buquê, girassóis se destacavam, homenageando Carolina, a matriarca cuja história havia unido seus caminhos. Caminhando lentamente pelo corredor, de braço dado com seu irmão mais velho, Beatriz sentia-se plena. Seu olhar cruzou com o de Tiago, e naquele instante, todas as dúvidas que um dia tivera pareceram insignificantes. O caminho até ali não fora convencional. Um endereço errado, um encontro improvável, mundos aparentemente incompatíveis, mas agora fazia todo sentido, como se cada passo tivesse sido cuidadosamente planejado pelo destino. A cerimônia foi breve e emocionante. Quando trocaram alianças e foram declarados marido e mulher, os aplausos ecoaram pela capela histórica. O beijo que selou a união foi ao mesmo tempo terno e apaixonado, uma promessa silenciosa de construírem juntos um futuro que honrasse suas origens e ampliasse seus horizontes. A recepção, realizada em um casarão colonial restaurado no centro histórico, foi uma celebração vibrante da cultura baiana. Música, dança, comidas típicas e muita alegria marcaram a festa, que se estendeu até a madrugada. Fernanda, surpreendentemente, compareceu brevemente para cumprimentar os noivos, trazendo como presente uma doação substancial para a fundação. Seu gesto simbolizava não apenas aceitação, mas genuíno desejo de que fossem felizes. Quando a festa finalmente chegou ao fim, Tiago e Beatriz dirigiram-se não para a mansão no Morumbi, mas para um pequeno bangalô à beira-mar que haviam adquirido em Itapuã. Seria sua primeira casa alternativa, um símbolo do estilo de vida que haviam escolhido. Nem completamente urbano, nem totalmente rural, uma ponte entre mundos. Na manhã seguinte, acordaram com o som das ondas e o cheiro da brisa marinha. Tomaram café na varanda, planejando os próximos passos. Em 2 semanas partiriam para Jericoacoara para iniciar o projeto piloto da expansão da fundação. Depois passariam 1 mês em Santo Amaro, fortalecendo a unidade já existente. A mansão em Salvador seria mantida, mas transformada em sede administrativa da fundação, com apenas uma ala reservada para quando precisassem estar na capital. "Sabe o que mais me impressiona?", comentou Beatriz, observando o mar calmo da manhã. "Como um simples erro de endereço mudou completamente o rumo da minha vida. Se eu tivesse chegado ao lugar certo naquele dia, talvez não existam erros, apenas desvios necessários", filosofou Tiago, servindo mais café para ambos. "Ou talvez o universo soubesse exatamente onde você precisava estar." Beatriz sorriu, estendendo a mão para tocar o rosto do agora marido.
Ou talvez fosse simplesmente nosso destino nos encontrarmos, não importa como. Naquela manhã ensolarada de outubro, sentados na varanda simples de sua nova casa, Beatriz e Tiago representavam muito mais que apenas um casal recém-casado. Eram a prova viva de que as divisões sociais, as diferenças de origem, os mundos aparentemente incompatíveis podiam se unir e criar algo novo, algo transformador. A história que começara com um endereço equivocado havia se transformado em uma jornada de autodescoberta, superação e amor verdadeiro. O erro providencial que levara Beatriz à mansão de Tiago naquele dia distante não fora apenas o início de um romance improvável, mas o catalisador de uma missão compartilhada que continuaria a transformar vidas por todo o litoral brasileiro. Enquanto observavam o horizonte infinito à sua frente, sabiam que estavam apenas começando a escrever sua história juntos. Uma história de pontes construídas entre mundos diferentes, de barreiras superadas, de novos horizontes conquistados. Uma história que, como os girassóis que tanto amavam, sempre se voltaria para a luz, não importando quão escuros fossem os dias.